Para entendermos melhor esses conceitos de opção de compra ou de venda, vamos fazer uma analogia com situações que são mais conhecidas do nosso cotidiano. Começando pela opção de compra. Na opção de compra, o titular paga um prêmio ao lançador para ter direito de comprar. Isso, por exemplo, é bastante semelhante com uma situação que nós comentamos, que nós conhecemos do nosso dia a dia, que é aquela situação em que a pessoa pretende comprar um imóvel e dá um sinal. Lembre-se, quando você dá um sinal pela compra de um imóvel, você está pagando para ter o direito de comprar aquele imóvel. Mas se você desistir, você perde aquilo que você pagou de sinal. Uma das características da opção é essa. Opção é um direito que o titular adquire. Esse direito foi vendido por um lançador. Portanto, o titular pagou ao lançador para adquirir aquele direito. No caso da opção de compra, um direito de comprar. Esse direito pode ser exercido até ou em uma determinada data. Vamos lembrar do exemplo, da analogia que estamos fazendo? Da opção de compra de um imóvel, do sinal para aquisição de um imóvel. As partes lá celebram, naquele contrato de pré-venda, um prazo. Passou do prazo, o pretendente não se manifestou, não concretizou, ele perde o sinal, perde o direito de comprar. A opção de compra tem o mesmo sentido. Quem está negociando uma opção de compra de uma ação, por exemplo, e vamos agora falar em opções de compra e opções de venda sobre ações, que são as mais importantes, as mais negociadas e as mais pedidas em prova. Uma opção de compra de uma ação, o titular paga a um lançador e ele terá direito de adquirir ações até uma determinada data ou numa determinada data, dependendo do tipo de opção. Vamos comentar isso daqui a pouquinho. Ora, se ele não exercer esse direito, ele perde o valor que ele pagou como prêmio. Se ele exercer esse direito, se ele exercer o direito de comprar, o titular, o lançador, terá a obrigação de vender. Por isso, o lançador recebe o prêmio, porque o lançador, ao receber o prêmio, assume uma obrigação. E aí, uma observação importante de diferença entre o mercado futuro e o mercado de opções. No mercado futuro, as duas posições, posição comprada e posição vendida, têm direitos e obrigações. No mercado de opções, não. No mercado de opções, o titular só tem direitos. O titular não tem nenhuma obrigação. Ele pode exercer o direito de se comprar. Se não exercer, perdeu o que ele pagou de prêmio, mas não terá nenhuma outra punição. O lançador não. O lançador recebe o prêmio e terá a obrigação de vender aquele ativo ou aquela ação, no caso de uma opção sobre ações, no momento em que ele for exercido. Quando é que o lançador é exercido? Quando o titular exerce. O titular exerce o direito no momento que ele achar interessante, no momento que lhe interessar. E se o titular exercer o direito, o lançador foi exercido. E aí o lançador terá a obrigação de cumprir o seu papel. No caso de um lançador de uma opção de venda, de compra, como o titular tem o direito de comprar, o lançador terá a obrigação de vender. E vamos ver o outro caso. No caso de uma opção de venda, também no caso de uma opção de venda, o titular
paga o prêmio ao lançador. Sempre no contrato de opções, o titular paga o prêmio e o lançador recebe, tanto na opção de compra quanto na opção de venda. Na opção de venda, o titular paga o prêmio ao lançador e ele terá o direito de vender um determinado ativo, uma ação, até ou em uma determinada data. Se o titular decidir exercer o seu direito, se o titular considerar interessante, lucrativo para ele vender, o lançador terá obrigação de comprar. Pode parecer um pouco estranho alguém pagar para ter direito de vender, mas existe uma situação do nosso cotidiano que é relativamente semelhante, que é quando você faz um seguro de um bem, em particular, seguro de automóvel. O que é o seguro do automóvel? Você paga um prêmio, inclusive o nome é o mesmo, prêmio, para a seguradora. E você passa a ter o direito de vender o seu carro para aquela seguradora. Só que esse direito, no caso do seguro, não é pela sua vontade, é pela ocorrência do sinistro. Se o carro for sinistrado e a avaliação é que deu perda total, a seguradora é obrigada a comprar o carro de você. Ela te indeniza, ela te paga o valor do bem e adquire o bem. Então, o seguro de carro, em última instância, é muito semelhante a uma opção de venda, onde o titular do direito paga a quem assume o risco. Então, o titular paga para poder vender. No caso do mercado de opções, essa decisão de vender é em função da conveniência do titular. Se ele considerar que é interessante, ele exercerá o seu direito de vender. E, neste caso, o lançador terá a obrigação de comprar. Vamos ver, então, quando é que é interessante o exercício por parte do titular. O titular exercerá o seu direito de comprar quando o ativo estiver acima do preço de exercício. Porque o direito será exercido pelo preço de exercício. No mercado de opções, o preço de exercício também conhecido por um nome em inglês, é o strike. É o preço que está constando no contrato de opções. Atenção, é o preço que está constando no contrato pelo qual será comprado ou vendido o ativo objeto. Não confunda preço de exercício com preço da opção. O preço de exercício é o preço do ativo objeto previsto no contrato de opção. É o preço pelo qual a opção será exercida pelo titular, se lhe for interessante. Não confunda isso com preço da opção. Preço da opção é o prêmio. É o valor que o titular paga ao lançador para obter aquele direito de comprar ou de vender. E quando é que então é interessante o exercício por parte do titular? No caso de uma opção de compra, nós temos três situações possíveis. A primeira, o preço à vista é menor do que o preço de exercício previsto no contrato de opções. Neste caso,
a opção não será exercida. No jargão do mercado, a opção virou pó, porque ninguém vai pagar mais caro do que o que está à vista. Então, se o preço à vista está menor que o preço do exercício, se aquela pessoa tiver interesse em adquirir aquele determinado ativo, vai pagar o preço à vista e perde aquilo que ele pagou de prêmio. Então, vejam que, para o titular, adquirir uma opção de compra significa uma proteção contra a subida no mercado à vista. Se o mercado à vista baixar, ele não exerce a opção vira pó. Se ele quiser, ele compra à vista. Se o preço à vista estiver igual ou maior que o preço de exercício, pode dar opção, pode dar exercício, a opção será exercida. Só que aqui nós temos duas situações. Tem a situação em que o preço à vista é menor do que o preço de exercício mais o prêmio. Embora seja maior que o preço de exercício. Então, acompanhem comigo. Isso daqui, que nós estamos vendo agora em vermelho, é uma sub-hipótese dessa em preto. A hipótese é a hipótese B. O preço à vista é maior ou igual que o preço de exercício. Na hipótese B, nós temos B1. O preço à vista é menor do que a soma do preço de exercício com o prêmio. Neste caso, o titular até pode exercer a opção, mas ele não terá lucro. Ele ainda terá prejuízo, só que o prejuízo dele será menor do que o prêmio. Faça sua conta e veja. Vamos supor que o preço à vista seja 10. O preço de exercício seja 8. E o prêmio tenha sido 3. Então, se ele exercer, ele vai pagar 8 para adquirir um ativo que vale 10. Só que ele já pagou 3. Então, no total, ele pagou 11. Ele ainda teve prejuízo, mas um prejuízo menor. Ele reduziu o seu prejuízo ao exercer a opção. Mas ele não teve lucro. O titular só terá lucro no exercício de opção, e aí é aquela situação em que o titular efetivamente exerce sem a menor sombra de dúvida, é na nossa opção B2, que é quando o preço à vista é maior do que o preço de exercício mais o prêmio. Neste caso, o titular exerce com lucro. Porque o titular pagou o preço de exercício para exercer a opção, já tinha pago o prêmio, mas a soma desses dois valores é menor do que o preço à vista. Então, o titular, para adquirir uma ação que está valendo 15, ele pagou 2 de prêmio e pagou 10 de preço de exercício. No total, ele pagou 12 por algo que vale 15. Ele saiu lucrando. Se ele quiser vender imediatamente, ele ganha 3. Se ele não quiser vender, ele fica com um patrimônio que vale 15, embora ele tenha pago 12. Então, em qualquer situação, ele teve lucro. Somente neste caso, o titular tem lucro. Então, recapitulando, fechando este nosso módulo. 3 situações possíveis. Se o preço à vista for menor que o preço de exercício, a opção não será exercida e vira pó. Se o preço à vista for maior ou igual que o preço de exercício, na possibilidade 1, o titular pode exercer,
porque o preço à vista mais o prêmio é maior que o preço à vista, preço de exercício mais o prêmio é maior que o preço à vista, mas ele exerce com prejuízo. E na melhor opção, quando o preço à vista é maior do que a soma do preço de exercício mais o prêmio, ele, o titular, exerce com lucro.